Oi, agora nós vamos falar da competência 4, a quarta competência. O que ela trata? Vamos ler ao pé da letra o que realmente ela diz. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos linguísticos são esses? Não? São aqueles elementos coesivos que costuram o texto, que ligam uma frase à outra, que ligam um parágrafo ao outro, né? dando sentido, como se fosse costurando. Então, há muitas formas de se realizar a coesão, mas na redação, o que realmente interessa são aqueles elementos coesivos que diz respeito ao texto dissertativo argumentativo, né? Que esse é o texto que você está construindo. Então, ou seja, os conectivos argumentativos. Então, agora eu vou mostrar alguns importantes, né? Que vai facilitar a sua produção. Preste bem atenção, que você vai fazer muito sucesso na sua redação, tá? Então, os elementos coesivos que nos interessa agora são aqueles aqueles operadores argumentativos, que vão interligando as suas frases, os seus parágrafos argumentativos. Não é? E quais são eles? Nós temos a coesão intraparágrafo, que é a coesão que acontece dentro do parágrafo, né? Ligando uma frase à outra, entre as palavras. Mas o que nos interessa mesmo é a coesão interparágrafos, que é entre um parágrafo e outro, que é a coesão, a presença de elementos coesivos adequados entre os parágrafos. Então, nós vamos ter, por um lado, isso, por outro lado, aquilo, em primeiro lugar, ou em primeira instância, ou em primeira análise, em segundo lugar, em segunda instância, em segunda análise. Vai acrescentando ademais, outro sim, ainda mais. Então, esses elementos, para iniciar os parágrafos, são importantíssimos, porque eles são contados. Então, todos esses elementos coesivos, essa coesão do seu texto vale 200 pontos. Então, não pode passar despercebidos. Você tem que ficar bem atento. Então, precisa ter a presença desses elementos, né? E que esses elementos sejam colocados de maneira adequada. Não posso colocar, se eu estou falando, acrescentando mais informações, usar porém, entretanto. Não, que esses elementos são adversativos. Então, tem que colocar elementos, não é? Que dê continuidade. Importante também observar a não repetição. Não se pode repetir o mesmo elemento coesivo, porque está sendo contado, não é? Para garantir os seus 200 pontos. Outra coisa importante também é a questão do monobloco. Cuidado para não formar o seu texto, o seu desenvolvimento, por exemplo, um monobloco sem parágrafo. O parágrafo é muito importante para complementar a questão da coesão. Ficou claro, pessoal? Então, boa sorte e prestem bem atenção nesses elementos coesivos, que às vezes você pensa que eles nem são importantes, mas ele vale, né, 200 pontos, como as outras competências também, certo? Amanhã teremos nossa última competência, que é a competência número 5, né? Até lá!